Por outro lado, o ouro sempre vai ser ouro. Sempre existiu, sempre foi cobiçado pelo ser humano. Então é uma boa forma de a gente medir o valor das coisas. A gente pode utilizar o ouro também para medir, para indexar o Ibovespa, né? Vou abrir aqui o gráfico do ouro. O ouro em reais, negociado na BMF. Terminal enfoque, OZ1D. Também, com a inflação, período de inflação, o ouro subia bastante. E agora eu vou abrir o gráfico do Ibovespa, indexado em ouro. Vejam que a gente tem a série do ouro desde 86. Ibov, indexado por OZ1D. Vou utilizar o Inflaciona passado para que a gente possa ver a escala em Ibov, não em ouro, né? Na escala nos preços de hoje de Ibovespa. E vejam, ele também nos traz algumas indicações interessantes. Aqui, por exemplo, a gente teve existe esse nível aqui, né? Que foi essa resistência, aqui foi importante também. Não é tão preciso, talvez porque tenha pouca gente olhando esse gráfico, não sei o motivo, mas certamente é um nível a ser observado. Quem sabe esta reta de tendência aqui, acho que no longo prazo a gente até tem uma reta maior. De fato tem. Aqui talvez. Eu quero estar de olho no que o gráfico vai fazer nessa região, se ele chegar lá, novamente. E vamos ver no curto prazo, vejam que lindo nível de suporte e resistência. Uma dúvida do Luiz é se você está usando... Nesse caso, eu estou usando o Inflaciona ao passado, porque veja, se eu usar o divide pelo indexador, eu até posso usá-lo, mas aí eu tenho uns números que são aqui, ó, 904, porque o Ibovespa, enquanto o Ibovespa está na casa dos 65 mil, o ouro está na casa dos 65 reais, né? Então, mais ou menos o Ibovespa vale 1000 vezes a mais do que o ouro atualmente. Mas é uma escala que a gente não consegue entender muito, né? 900. E que isso me diz, né? Então, se a gente for se prender nos números aqui, vai ser um pouco confuso. Na verdade, isso diz que com uma carteira do Ibovespa que vale 65 mil, você consegue comprar 1000 lotes de ouro. O preço do ouro é 65 e que corresponde a 250 gramas de ouro. Então, se é 1000 vezes 250 gramas, é isso? Não, 65 é o preço da grama. É o preço da grama. Enfim, veja, é um número que fica muito confuso. Por isso, quando é com um número estranho assim, e com índices de inflação, eu sempre utilizo o Inflaciona passado. Tá? Esses gráficos, o mais importante é a gente estar de olho se tem um nível de suporte, resistência. Não, mas olhando o gráfico, não adianta muito a gente guardar o valor na cabeça, porque são valores mais complexos. Né? Basta a gente olhar e ver, olha, está chegando num nível de resistência importante, né? no médio prazo. E está caindo aqui. Bom, mas então é isso. Se vocês quiserem indexar um ativo pelo ouro para dar uma olhada, pode ser uma ação, pode ser qualquer coisa. Esse é o ponto. Um outro ativo que me foi bastante útil ter feito uma indexação pelo ouro, na época em que a gente estava naquele canal de alta de Petri 4, Petri 3, indexado por dólar, tá? Inflação no passado. Bom, quando a gente constatou esse topo aqui, que Petrobras estava muito próximo ao topo desse canal, ou que estava lá, e que este canal também coincidia com os preços também estavam nesta reta guia, a gente
foi dar uma olhada no gráfico do petróleo. Vou abrir aqui o WTI, que é o petróleo negociado em Nova York. E era mais ou menos essa época também. Os preços estavam aqui em cima. Já tinham mostrado que tinham feito 3 pernas de alta, mas a dúvida talvez fosse saber, como a gente estava aqui numa zona nunca antes penetrada pelo petróleo, né, nesse nosso gráfico, então você não tem níveis de resistência que possam te dar um timing melhor do momento, de um eventual momento de reversão. Então, era uma época também que o dólar estava perdendo bastante valor para o euro, e então, bom, o que ocorreu foi que eventualmente o preço em petróleo, em dólar do petróleo, não fosse tão significativo naquele ponto, e fomos buscar outras formas de indexar de ver o petróleo, né? Meu pai utilizava o gráfico indexado, o gráfico do Dow Jones indexado por ouro, e aí a gente olhou esse gráfico do petróleo indexado por ouro. Ó, agora estou no divide pelo indexador, mas poderia ser o inflaciono passado também. Não tem regra, a gente só tem que entender os dois, o significado de cada um. E vejam que interessante. Aquele ponto que já era um topo histórico, era máxima histórica, né? Preços nunca antes navegados pelo WTI, na verdade, era exatamente, ou muito próximo, da máxima em que que o preço dele em ouro já tinha chegado, né? Então, olhem que impressionante. Aqui eu não pus milimetricamente, né? Mas foi praticamente ali, né? E no gráfico do Brent, que é o petróleo negociado em Londres, foi milimetricamente nesse topo, tá? Quando a gente olhar, é exatamente aqui. Então, foi um gráfico que deu um bom, mais uma indicação, né, somando a todas as outras, foi mais uma indicação que a análise técnica nos deu de que um eventual movimento de baixa poderia estar por vir, já que a gente estava numa resistência importante, que era o topo histórico do petróleo em ouro, né? Então esse gráfico é, digamos, quantas moedas de ouro você precisa para comprar um barril de petróleo. E esse é o nível mais caro em que esse gráfico já chegou, tá? Mais alto. Ele também é interessante porque ele tem esse nível de suporte, muitos gráficos a gente não tem um preço específico que é o suporte. A gente tem um nível de suporte, né? uma área de suporte e uma área de resistência, né? Nesse caso aqui também. Mas vejam, o que esse gráfico diz? Bom, que nessa hora é melhor comprar ouro, desculpem, melhor comprar petróleo e vender ouro. E nessa hora é melhor comprar ouro e vender petróleo.